Como é possível transformar uma sociedade? Com poder? Uma guerra? Com política? Ou crenças? Tudo isso impacta diretamente no desenvolvimento da humanidade. Mas a realidade é que a sociedade é transformada pelas pessoas e pela inovação que elas proporcionam ao mundo. Inovação que impulsiona a indústria, inovação que promove a educação, inovação que estimula a geração de empregos, inovação que inspira a mobilidade, inovação que revoluciona a medicina, inovação que encoraja a sustentabilidade, inovação que protege o meio ambiente, inovação que permite a tão sonhada igualdade. E é nosso papel iniciar um movimento de democratização de todas essas formas de inovação. Afinal, precisamos mais do que recursos financeiros para interromper ciclos ultrapassados. Precisamos de criatividade, de iniciativa, de colaboração e de boa vontade. De lideranças dispostas a ressignificar a lucratividade, de empresas que valorizem a diversidade, de pessoas encorajadas a fazer o improvável, de profissionais que acreditam que desafios são oportunidades. A inovação ultrapassa a produtividade das máquinas, está no DNA do ser humano e em corações pulsando. É sobre a busca pelo desconhecido. É sobre enxergar muito além do horizonte. Senai Tecnologia e Inovação para a transformação da sociedade. Sabe essa ponte que está no nome da história? É tão grande, mas tão grande, que ninguém consegue ver onde ela termina. Mãe, é verdade que quase ninguém atravessou essa ponte? É verdade. As pessoas só vão até onde está aquela árvore e voltam. E aí, como é que é lá? O que você viu do outro lado? Vocês foram até o final? E esse mistério nunca saiu da cabeça de Bento. E um dia ele percebeu que, em vez de ser quem pergunta, ele poderia ser quem responde. Em vez de ficar, ele poderia ir. Ei, por que você tá aí em cima? Será que eu vou conseguir pular? Vai sim, tenta. E se o outro lado for perigoso? Ué, e se lá for melhor? E se eu me perder? E se você se achar? Mas o que você sabe? Você é apenas um menino. Ei, menino! Menino! Qual é o seu nome? As pessoas me chamam de sonho. É quando acreditamos no nosso sonho que a gente vai mais longe. Sebrae 50 anos. A força do empreendedor brasileiro.
Nós teremos agora o nosso primeiro painel, que vai trazer tendências e inovação para o setor de cosméticos. Tema: ciência, tecnologia e inovação em pesquisa e desenvolvimento de produtos. Portanto, convido para este painel, para compor conosco aqui, de forma remota, damos as boas-vindas ao Gustavo de Campos Dieman, diretor executivo de P&D e inovação em produtos do Grupo Boticário. Também, presencial, damos as boas-vindas a Ana Carolina Augusto Correia. Ela é diretora de P&D na Flora Cosmética e também diretora comercial na rede de farmácias Vale Verde. Também conosco, Joyce Cuenca, é cofundadora e diretora de P&D da Biodiversité do Brasil. E a moderadora para esse nosso primeiro painel, Carla Caldi, diretora administrativo-financeira da rede de farmácias Vale Verde e Flora Cosmética, nossa moderadora que está conosco aqui também. Agradecendo sempre, pedindo a sua participação. Participe mesmo, pergunte, interaja, esteja conosco. Carla, bom dia. Bom dia a todos. Bom dia ao pessoal que está remoto. Bom dia a todos que estão aqui presencialmente. Mais um evento do Integra QM, um desafio de um evento híbrido neste ano. O Integra que nasceu na época da pandemia, então os eventos foram todos online, então um prazer estar com todos vocês aqui. Gostaria de agradecer a presença da Carol, da Joyce, por terem aceitado o convite, do Gustavo, que também em breve estará conosco, e colocar que realmente é um painel muito bacana para a nossa região, para o nosso estado. É o painel de cosméticos, né, que vai falar sobre ciência, tecnologia, quais são os desafios, né, de pesquisa e desenvolvimento e inovação nessa área. Então, nós vamos começar, primeiramente, pela Carol. Tivemos algumas mudanças aqui nos scripts, mas ao vivo é assim mesmo. Mas o Gustavo está ali. Ah, ele entrou? Oi, Gustavo, tudo bem? Tá me ouvindo? Oi, tudo bem? Bom dia. Que bom. Aí, ó, escapou, Carol. O Gustavo vai abrir, Vocês me ouvem? Bacana. Então, Gustavo, seja bem-vindo. Vamos começar com as suas colocações. Fique à vontade. Vamos lá. Primeiro, um prazer imenso estar aqui com vocês, tá? Nesses minutinhos poucos que me deram aqui, tentar passar um pouco para vocês de como a gente trata pesquisa e desenvolvimento aqui no Grupo Boticário, né? Passando por números, cases, né? E aí também estou disponível no final para responder os questionamentos e as dúvidas que surgirem, tá bom? Vamos lá. Aí, passou. Então, primeiro, né, quem somos? Fazendo um recap rápido, né? Acho que nem todo mundo está no Paraná, a gente é imenso, né? Mas, e é um orgulho danado fazer parte desse pool de empresas inovadoras. É bacana passar para vocês um pouco de quem somos, né? Então, primeiro, o Grupo Boticário hoje é multicanal. A gente, claro, né, tem uma rede de lojas imensa, são 4.000 lojas, distribuídas em 1.745 municípios desse país. Temos uma participação que começou num movimento grande de fazer, junto com os franqueados, né, protegendo a rede de franquias, mas entrando forte em venda direta, né, no door-to-door, os famosos catálogos, né, e hoje já somos 1 milhão de revendedoras, contribuindo muito com a receita total do grupo. Considerando o Grupo Boticário, né, não só o Boticário, a liderança no e-commerce de beleza no Brasil, principalmente pós-aquisição de beleza na web, e a gente tem marcas que atuam em canais não proprietários, né, ou seja, canais que não são do Grupo Boticário, como a rede de franquias, mas posicionando nossas marcas, como Eudora, Australian Gold, né, a licença aqui no Brasil. Vou contar um pouco dessa história para vocês. E temos uma parte que é de lojas próprias, né, uma outra empresa dentro do grupo, chamada Aero, que conduz todas as lojas que são próprias do grupo. Então, das 4.000 lojas, aproximadamente 800 lojas são lojas próprias do Grupo Boticário, principalmente envolvendo as lojas conceito e as flagships, que eu vou contar para vocês um pouco lá na frente. Somos multinacional, sim, né? Um orgulho imenso de sermos brasileiros, mas somos multinacionais, estamos presentes em 16 países,
como Grupo Boticário, né, com todas as marcas do grupo no nosso país, mas com o Boticário Quem-Disse Berenice, distribuído em alguns países do mundo, principalmente com a marca O Boticário. E somos a maior rede de franquia de beleza do mundo. Começamos lá em 1977 com O Boticário, uma farmácia de manipulação aqui numa rua famosa em Curitiba, e a gente acabou desenvolvendo muito através do empreendedorismo do Dr. Miguel, que muitos de vocês devem conhecer pela sua história, né? E aí a gente foi crescendo como grupo, né? Um boom muito grande quando a gente criou o Grupo Boticário em 2010, né? Deixamos de ser o Boticário, passamos a ser Grupo Boticário, e a gente foi evoluindo com marcas próprias, como Eudora, Quem-Disse Berenice e Beauty Box, e fomos também trazendo marcas que não eram marcas nacionalizadas, né, para dentro do nosso portfólio, com licenciamento de produção, por exemplo, no Brasil, como a Australian Gold, uma marca fortíssima de fotoproteção, Nux, uma marca de skincare francesa, e Revlon, uma empresa também bastante famosa, o direito da distribuição e da produção local de alguns itens de maquiagem. Em 2018, além de toda essa criação de marcas próprias, a aquisição de Vult, uma marca de maquiagem bastante forte no canal não proprietário. Em 2019, a aquisição de Beleza na Web, o maior site de beleza, de e-commerce de produtos de beleza do nosso país. Em 2021, criamos o I, que é uma marca de perfumaria francesa, desenvolvida na França, né? Especificamente, uma marca que não está dentro de O Boticário, né? Mas que traz um pouco da nobreza da perfumaria francesa para o nosso país, e tem dado muito certo. Dentro da nossa estratégia, a aquisição de GAVB, que é uma empresa do sul do país, mas bastante voltada para a inteligência de dados, que é uma evolução bastante grande que a gente busca aqui no grupo, e Casa Magalhães, para cuidar da nossa distribuição. Temos evoluído muito também nesse ponto. Em 2022, completamos 45 anos, e hoje somos 14 mil colaboradores diretos, 33 mil colaboradores indiretos, ou seja, né, aqueles colaboradores de franqueados que não são colaboradores do grupo, mas estão dentro da nossa rede. 2 fábricas, 6 centros de distribuição, que têm agilizado bastante a nossa proposta de distribuição, entrega rápida, e ter o produto certo, na hora certa, no lugar certo, e escritórios corporativos distribuídos em Curitiba, São José, São Paulo, Portugal, Colômbia e China. Falando de P&D especificamente, aqui dentro do Grupo Boticário, né, eu estou nesse prédio hoje, pesquisa e desenvolvimento tem um espaço bastante notório, estamos numa área bastante moderna, só de pesquisa e desenvolvimento. Essa imagem mostra uma faceta do prédio, né? São 8 mil metros quadrados, somos 260 pessoas dentro de pesquisa e desenvolvimento, então pensando todos os dias nos 5 mil SKUs que a gente desenvolve por ano, considerando todas as marcas do grupo. Num time to market médio, né, o tempo em que eu começo a desenvolver e lanço o produto de 12 meses, com investimento de 1,5% da nossa receita líquida em pesquisa e desenvolvimento. Mas mais importante do que isso, né, o que é inovação para o Grupo Boticário, né? É uma definição muito simples, uma discussão que a gente teve longa aqui dentro do grupo, e já adianto para vocês, diferente de muitas organizações, a gente não tem aqui uma área de inovação, não existe uma vice-presidência de inovação, não existe uma diretoria de inovação, a inovação permeia o nosso negócio, e P&D faz parte disso, sem dúvida nenhuma, né? É um protagonista, tem grande importância em tudo que chega no mercado, e vocês vão ver a importância da receita dentro do nosso resultado, a receita vinda de produtos de inovação. Mas, basicamente, para a gente, inovação é criar soluções simples que gerem valor para o negócio. Tem que gerar valor, né? E, na verdade, inovação é sobre isso, né? Ela só é inovação quando ela sai de uma boa ideia e ela traz um valor significativo para o negócio. É só sobre grana? Não é. Pode ser imagem, pode ser percepção, tem muitas coisas que não necessariamente trazem um resultado do ponto de vista financeiro, mas trazem uma imagem de marca muito grande e tem um valor grande para o nosso negócio, uma grande inovação. E como que a gente inova, né? Falando muito rapidamente para vocês, para que eu possa trazer alguns cases recentes, para a gente, essa matriz é muito importante, né? Não é nada diferente do que a gente vê
mas é um pouco do que a gente se debruçou para poder chegar no potencial de inovação que a gente tem hoje, né? A gente trabalha com 3 horizontes de inovação, como a grande maioria das empresas, né? Uma inovação que a gente chama de core, e quando a gente cruza os 2 eixos dessa matriz, né, olhando para mercado e consumidor num eixo e para produtos e ativos, né, capabilities que eu tenho dentro do grupo, a gente distribui em 3 horizontes, né? Um horizonte que a gente chama de core, um horizonte mais próximo, né, onde eu tenho capability aqui dentro do grupo, a gente se desenvolveu sobre isso ao longo do tempo. Há demanda de mercado, o consumidor pede pelos produtos, o grupo já atende, eu inovo sobre aquilo que eu já inovei, por exemplo, em situações anteriores, né? Então, isso para a gente é core, é o nosso negócio, eu conheço, eu sei fazer, faço rápido, faço barato, né? Quando a gente vai para um horizonte H2, um horizonte de médio prazo, por exemplo, o cenário muda um pouco. Eu tenho demandas de mercado, por exemplo, o grupo Boticário não atua por opção anterior, né? Eu posso ter capabilities, mas essas capabilities podem ser não totalmente dominadas pelo grupo. Agora alguém faz, eu posso me juntar a esse alguém, eu posso ser mais rápido e entregar inovações significativas no médio prazo. E a gente vai para uma inovação transformacional ou disruptiva, né, como queiram chamar, num horizonte mais longínquo, onde eu não tenho a capability, o mercado não tem a capability, é novo para a gente, é novo para o consumidor, é novo para o mercado, né? Vou mostrar alguns cases importantes para vocês nesse sentido, mas aqui a gente muda o jogo de verdade, né? Eu entrego para o consumidor uma inovação e essa inovação é mais significativa quando nem o consumidor sabe que ele precisa daquilo e ele não vai viver mais sem, né? Trazendo para o nosso âmbito de produto. E dentro disso, a gente tem um mapa bastante grande aqui dentro do grupo, que a gente chama de Futuro da Beleza, onde a gente se debruçou, a gente desenhou muito fortemente a nossa estratégia ao longo dos próximos anos, considerando um horizonte de 15, 20 anos, né? Claro que a gente passa por uma revisão constante todos os anos, mas a gente leva em consideração catalisadores, que são temas que a gente são indiscutíveis e inegociáveis dentro do grupo, né? Eles catalisam as alavancas e os territórios onde eu vou atuar com inovação. Passo para as alavancas, que são temas que também são inegociáveis e permeiam todos os territórios, e os territórios em si são aquelas frentes de atuação onde, do ponto de vista de pesquisa e desenvolvimento, eu vou aportar investimento e eu vou gerar inovação para o grupo e para o consumidor. Radar de inovação, também muito próximo do nosso negócio, né? A gente tem os nossos parceiros, a gente tem as agências, os birôs de tendência, a gente tem uma área muito forte aqui de redes de inovação, onde a gente considera as parcerias muito fortes no Brasil e no mundo, né? Conecta com áreas como P&D, como categorias de marketing, como áreas de comunicação e insights, para entregar um produto final para o nosso consumidor. Dentro das macroetapas de inovação, de forma resumida, né? A gente parte das oportunidades de mercado, eu conecto com esse radar de inovação, eu tenho, óbvio, as minhas marcas e as entregas que o meu consumidor espera como consumidor de produtos de beleza, conhecendo o Grupo Boticário. Isso se traduz em pipeline de pesquisa, né? Olhando para aqueles horizontes que eu mostrei para vocês, atuando em horizontes H2, H3, para que eu entregue aquela inovação mais relevante para o consumidor, alimentando novamente esse radar de inovação. E aí, a grande pergunta é, né? Poxa, temos um processo estruturado, temos territórios, sabemos aonde vamos atuar, né? Um mapa muito bem desenhado, temos grana para fazer, temos um time muito competente, né? Mas como que a gente sabe se a gente inova com valor, né? Aqui, gente, é um dado super importante, daí bastante relevante para a nossa indústria, né? Para que vocês possam ter ideia, 30% da nossa receita vem de inovação, todos os anos, né? Então, a receita bruta prevista para esse ano, total Grupo Boticário, é de 22 bilhões de reais. Desses 22, 6,2 vem de inovação. Vem daquilo que eu lancei nos últimos 12 meses, chegou para o consumidor e está contribuindo para a receita deste ano, né? A cada inovação que eu gero, é óbvio, né? A gente busca mais valor, melhora a nossa margem. O mais
o mais relevante disso tudo é que a inovação, além de trazer a receita, ela traz novos consumidores para o Grupo Boticário. Então, só esse ano, 800 mil consumidores novos, ou seja, eu não comprava do Grupo Boticário e eu passo a comprar a partir dos lançamentos que eu detectei no mercado, tá? Olhando para um tracking de marca, né, dentro do mercado de CFT, um mercado de cosméticos especificamente, né, de produtos de beleza, o consumidor no ranking de valor considera o Boticário como a marca mais forte e inovadora do mercado. É óbvio que o Grupo Boticário não é composto só de O Boticário, que é a marca mais forte, sim, mas as outras marcas aparecem pelo menos entre as 20 marcas mais reconhecidas pelo consumidor, sendo puxadas por Grupo Boticário. Pelo Boticário, né, pela marca mais forte. E outros indicadores de inovação que para a gente são bastante relevantes, né? A gente tem uma área aqui que a gente chama de GB Venture, né, que é onde a gente olha as startups, onde está próximo de todo esse pool de inovação, né? Estamos cada vez mais ativos nisso. O ranking do valor é algo que a gente persegue sempre, né? E olhando para os nossos concorrentes, como que a gente pode estar à frente dentro da percepção. Então, acabou de sair, ficamos em 20º, considerando todas as marcas, todos os segmentos de mercado desse país, né? Entre as 150 empresas mais inovadoras, ficamos em 20º. Segundo lugar no nosso ranking, olhando para o nosso mercado, buscamos sempre a vanguarda de alguma forma, né? Dentro do que a gente considera como valor para o consumidor no nosso segmento, sabem vocês, embalagens têm um protagonismo bastante grande, né? Então a qualidade, o design, o detalhe das embalagens faz muita diferença no nosso negócio, principalmente porque somos puxados pelo mercado de perfumaria, o que traz uma nobreza bastante grande e é fator de decisão na escolha, e a gente dominou em 2021, né? O prêmio desse ano ainda não rodou, mas os prêmios de embalagens, seja do ponto de vista de sustentabilidade, design e inovação dentro do mercado de CFT. Outras coisas relevantes, né? Congressos, né, pódios, prêmios, né, exposição no mundo, levando a nossa beleza para fora do país. Evoluímos bastante em patentes voltadas para produto, para tecnologia, né, para que a gente possa proteger as nossas inovações. E aí, para fechar, que de fato são pontos relevantes, né, para sedimentar um pouco desse processo de inovação, eu trouxe alguns cases, sempre levando em consideração, dentro do processo de inovação, o consumidor no centro, né? A gente não faz nada sem ouvir muitos e muitos consumidores, né? Heavy users da nossa marca ou não. A gente tem um negócio muito forte dentro do Grupo Boticário, que é o storytelling, né? Como que eu conecto a história, né? Desse novo produto dentro do contexto de convencimento desse consumidor. Isso tem que se conectar, isso faz parte da nossa história. E sustentabilidade, que é algo inegociável, né? Dentro de cada produto que nasce. Se eu não tiver um aumento de sustentabilidade versus o anterior, ele nem nasce, né? Então, é um fator importante para a gente. Trouxe alguns cases aqui importantes para vocês, né? Para dizer que a gente inova o novo também, e isso tem bastante valor para a gente, né? Acho que um grande case, né, sem olhar para as inovações mais recentes, né, mas que puxam muito o nosso carro de receita, é Malbec. Malbec foi inspirado, uma fragrância, né, acredito que todos conheçam. É o perfume mais vendido desse país e está entre os 10 perfumes mais vendidos do mundo. Então, imaginem vocês, todas as marcas de perfumaria, né, e toda essa nobreza que a gente tem das grandes marcas no mundo, Malbec está entre as 10 marcas mais vendidas do mundo, né? Inspirado na cultura do vinho. Aqui tem uma curiosidade bastante grande e eu trouxe esse de forma proposital para mostrar para vocês que o consumidor às vezes não sabe o que ele quer, ele não sabe verbalizar, e a gente precisa apostar muitas vezes quando há reprovação. Malbec foi reprovado em todas as pesquisas olfativas que a gente fez quando ele foi lançado em 2010. Era novo para o consumidor, né? Era um código de perfumaria amadeirada, que tinha uma cultura que vinha do vinho, né? Toda inspirada sobre esse conceito, né? E que não tinha sido aprovada, né? E aí muitas vezes a gente está batendo no peito, apostar, acreditar, né? Ouvir as tendências, né? Entender também
essa intuição que a gente tem do ponto de vista de inovação e fazer acontecer, né? A gente vende, só para que vocês possam ter ideia de volumetria e de grandeza, 10 milhões de unidades de Malbec por ano, né? Isso dá aproximadamente 800 mil unidades por mês. Então, é uma marca fortíssima, que traz 1,6 bilhões de receita no ano. Então, temos um potencial bastante grande, a gente inova sobre aquilo que foi lançado há mais de 10 anos atrás, né? Trazendo novas fragrâncias, né? Mas respeitando a questão da maturação do álcool vínico, uma patente importante que também traduz muito do DNA dessa marca. Acho que um outro case dentro de perfumaria é Lily, que é a marca feminina de maior faturamento no país. E aqui tem um segredinho muito importante, né? A gente cultiva o lírio, a gente coleta pétala por pétala, né? E para quem já visitou aqui, sabe o quão verdade é essa história, né? E também fica o nosso convite aqui para que vocês nos conheçam. Mas aqui tem muito da arte da perfumaria, né? A gente cultiva o lírio, a gente espera a flor chegar num ponto específico de florescência, a gente coleta pétala por pétala, a gente traz para a perfumaria uma técnica que não é mais usada dentro da perfumaria moderna, que é a enflorrage, que é uma técnica milenar, onde a gente coloca em contato com gordura, naquela época era gordura animal, né? Hoje a gente usa gordura vegetal, extrai todo esse óleo essencial, faz a destilação e usa esse óleo essencial exclusivo para a produção desse perfume. E aí do perfume a gente varia, né? E aqui eu trouxe uma curiosidade para vocês. Mesmo Malbec tendo aquele número, não é o produto mais vendido do Grupo Boticário. O produto mais vendido do Grupo Boticário é esse produto que está na tela de vocês. É um creme acetinado, tem uma textura inovadora, patenteada também, mas que entrega um perfume em creme e é o item mais vendido do Grupo Boticário hoje, né? Para que vocês possam ter ideia de quando a gente conecta a história, quando a gente traz valor, quando a gente traz inovação, o consumidor sente, e é o item mais recomprado do Grupo Boticário também. Aqui um case super simples, né? Mas que mostra que a inovação às vezes está no simples, né? Gente, esse foi um lançamento one shot, a gente não tinha certeza se ia dar certo. A gente fez uma pré-venda no nosso e-commerce antes de chegar na loja, antes de abrir para o consumidor final. Em 6 dias, a gente esgotou todo o estoque de proteção, o que era para ser vendido em 6 meses, foi vendido em 6 dias, 64 milhões de reais de receita, 2,1 milhões de peças vendidas em 6 dias, com 8 SKUs, indo de um balme labial até uma loção hidratante que traz a nostalgia de uma parceria lá com a Mondelez para a gente trazer Bubalo de volta. E tem um dado muito legal, que foi o aumento da venda do próprio chiclete Bubalo. É como se a gente tivesse feito juntos, né? A marca renascer e ganhar força, né? Então, eu trouxe um videozinho aqui, né? Só para mostrar para vocês a loucura que foi esse lançamento. Olhem isso, olhem isso em loja, né? E aí eu digo para vocês, né? Quanto gastamos nisso? A gente gastou 27 mil reais para o desenvolvimento. A gente usou plataformas existentes, claro que a fragrância nova, né? Mas do ponto de vista plataforma que eu digo, né? Era uma fórmula de loção conhecida, a gente só mudou a fragrância, mudou a cor, a mesma estrutura de gloss que a gente já tem em linha, a mesma de sabonete líquido, e a gente fez esse estrago. Então a inovação, às vezes, ela está no simples, né? E Collabs tem feito bastante diferença para a gente hoje, quando ela é bem escolhida e quando ela está dentro de uma marca que conecta com o consumidor. Indo para algo de mais nobreza, né, mas que traz experiência em loja, que é algo que a gente tem apostado bastante, né, dado que temos 4 mil lojas nesse país, né, somos a maior rede de franquia, como eu uso esse templo que nos trouxe até aqui para trazer inovação e conectar cada vez mais com o consumidor, né. As nossas flagships, as nossas lojas conceito, a gente chama de O Boticário Lab. A gente tem em São Paulo, a gente tem em Curitiba, a gente tem em algumas capitais do país, convido vocês a visitar, é uma experiência incrível, tem coisas que acontecem lá que não acontecem nas lojas comuns de O Boticário, e dentro dessas experiências em loja,
A gente tem o lançamento, isso acontece na flagship do Morumbi em São Paulo, né? A personalização da base no ponto de venda. Então tem todo um ritual de colorismo, tem um visagista em loja, você agenda, você tem o estudo de colorimetria, tem a identificação do tom exato da sua pele, né? E apertando um botão, né? Depois de muitos anos de desenvolvimento, a maquininha está aqui no canto esquerdo, né? A gente consegue, dentro da análise que a gente faz do cruzamento com inteligência artificial, numa opção que vai de 1.118 tons diferentes, achar o seu tom exclusivo, é personalizado, né? A pessoa recebe um código, é como se ela estivesse recebendo uma joia, né? Um estudo ali de colorismo, e ela depois consegue voltar e comprar a sua base. Lembrando que, por questões sanitárias, a gente entrega uma experiência para o consumidor em loja, mas ele não sai da loja com o seu produto, porque eu não posso manipular nesse país, né? A gente não pode manipular produto em loja. Então, a gente faz a experiência, faz a encomenda, ele recebe o produto na casa dele, depois de 7 dias o produto é produzido aqui, dentro de uma máquina exatamente igual que a gente tem na loja, mas pelo retrocesso sanitário desse país, a gente não consegue fazer, por mais que a gente tenha todos os cuidados, dispensar um produto em loja. Tá? Mas é uma inovação bastante significativa. Privé, um case bastante bacana também, né, que a gente chama de Scent Lab, é uma marca de perfumaria que só vende dentro dessas flags, mas é muito mais do que um perfume, é uma experiência onde o consumidor consegue descobrir o seu perfil olfativo através do cruzamento com dados, um banco de dados imenso. Ele responde algumas perguntas ali com a ajuda do perfumista em loja. Ele consegue, o perfumista interpreta aquele desejo com base também na ajuda da inteligência de dados e cria o seu perfume em loja, é um workshop mesmo, né? Assim como a gente consegue gerar o encantamento do consumidor, a gente entrega para ele um perfume personalizado, que também sai como se fosse uma loja, né? Um ritual, tem um agendamento, é uma experiência muito bacana, mas tem trazido bastante diferença e bastante novos consumidores para o Boticário. Um lançamento que acontece esse mês é Match Pro, é uma linha de cabelos do Grupo Boticário, da marca O Boticário, né? Mas que vai ser vendida só em salões. Mas mais do que isso, né? É a curadoria do cabeleireiro, uma máquina, como se fosse máquina da Nespresso mesmo, né? Ele faz análise, tem todo um diagnóstico capilar e ele consegue. O cabeleireiro é profissional, né, o uso, mas ele consegue personalizar o seu produto em loja, né? Em loja não, em salão. Então ele coloca as cápsulas, depois do diagnóstico, tem lá as possíveis combinações, acrescenta numa máscara da linha, por exemplo, e faz um tratamento específico em salão. É uma inovação bastante significativa e relevante para a gente aposta bastante. E aqui, também dentro da linha Match, né, uma linha forte de cabelos, que a gente tem dentro de O Boticário, a gente consegue hoje dispensar granel na loja, né? Então, a gente começou no Rio, no Barra Shopping, tem no Bourbon em São Paulo, e a gente vai expandir para as outras lojas, tem sido um sucesso, que a gente não refila em loja, né, por uma questão sanitária, a gente não pode fazer isso no país, eu não posso aproveitar a embalagem do consumidor, mas ele devolve a embalagem antiga dele e ele leva uma embalagem totalmente reciclada, com 80% de redução de relação mássica e leva a algo bem mais sustentável, nos ajuda na logística reversa das nossas embalagens, né, e tem a experiência de levar o seu produto em volumetrias diferentes, né, e ver ali a dispensação do seu granel em loja. Tá? Também uma experiência riquíssima, uma inovação muito bacana, que tem feito bastante diferença para o nosso negócio. Gente, dentro do tempo que eu tinha, era um pouco disso que eu queria trazer, eu combinei aqui com a Ana, de trazer de forma um pouco mais disruptiva, as inovações relacionadas a experiências, as conexões com o consumidor e com as nossas marcas. Então, super obrigado pela oportunidade e fico à disposição aqui para responder as perguntas lá no final. Obrigada, Gustavo. Muito rica a sua apresentação. Eu mesma aqui já anotei várias perguntas, eu acho que a gente vai ter bastante papo aí para o final.
E também dizer que eu tive a oportunidade, em 2015, de conhecer o Boticário, e eu vi o cultivo do lírio lá, muito bacana, que é a experiência que você falou do perfume, né, que é coletado pétala a pétala. Então, muito obrigada. Agora eu vou passar a palavra para a Carol. Nós vimos a experiência, vimos os relatos do Gustavo, de uma empresa grande, e agora nós traremos um case de uma empresa menor, a Flora Cosmética, que a Carol vai explanar para nós. Fique à vontade. Obrigada, Carla. Primeiramente, eu agradeço o convite de participar desse painel, juntamente com profissionais como o Gustavo, a Joyce. Realmente, a apresentação do Gustavo foi muito rica, né, e trouxe aí bastante insights para nós, para aprender com as grandes, né? Então, vou falar um pouco para vocês do processo de pesquisa e desenvolvimento numa indústria cosmética de menor porte, né, a Flora Cosmética, aqui da nossa região. Então, eu vou começar, tá, com um vídeo para vocês conhecerem um pouco da Flora, porque nesse vídeo vocês vão poder ver um pouco desse processo de inovação, desse processo de pesquisa e desenvolvimento. Som? Acho que não precisa. A beleza vem de dentro. Está em cada sorriso, na autoestima e no bem-estar. E a Flora Cosmética existe para realçar esses sentimentos no dia a dia de cada cliente, através de produtos com benefícios percebidos na primeira utilização. Fundada em Londrina, Paraná, no ano de 1996, a Flora Cosmética começou suas atividades dentro de um laboratório de manipulação e desenvolvimento. A qualidade dos nossos produtos, fruto do nosso trabalho, foi reconhecida e, desde então, a Flora Cosmética não para de crescer, conquistar novos clientes e fãs da marca. Hoje, a empresa possui mais de 200 SKUs, divididos entre produtos de higiene e cosméticos voltados para tratamentos, saúde e beleza. Além de suas marcas próprias, a Flora Cosmética oferece há mais de 12 anos o serviço de desenvolvimento de produtos e terceirização de produção para outras marcas. Ao todo, são mais de 30 marcas ativas no mercado, linhas próprias e terceirizadas. Um portfólio diversificado que oferece soluções para cabelos, pele, gestantes, bebês e muito mais. Claro, para chegar tão longe, a Flora Cosmética precisou cuidar de cada detalhe, investindo em inovação, tecnologia e um rigoroso controle de qualidade que abrange todos os processos da empresa. Os nossos valores, o amor ao trabalho, disciplina com objetivos e resultados, somado ao interesse dos nossos clientes, resultam em produtos cada vez melhores e diferenciados. O resultado não poderia ser outro. Uma empresa que enxerga o futuro cada vez que se olha no espelho. Orgulho para Londrina e referência em bem-estar por onde passa. Então, um pouquinho da Flora, né? Na Flora, o P&D sempre foi levado muito a sério desde o início, porque a nossa missão é produzir produtos com benefícios na primeira utilização. Então, para isso, a gente precisava ter um processo de pesquisa e desenvolvimento muito forte. E, desde a época, né, que as marcas próprias eram produtos baratos, muitas vezes sem qualidade, a gente acreditava que dava para fazer um produto marca própria com qualidade e com preço justo, né? Então, a gente, desde o começo, sempre apostou nisso e isso deu muito certo. Aqui um pouquinho do processo, né, que a gente utiliza lá na Flora. Então, a primeira etapa é o conceito do projeto, tem o briefing, uma pesquisa de marketing, né, que a gente recebe essa pesquisa do departamento de marketing, a gente faz toda uma pesquisa de mercado, avalia o potencial, né, até uma possível previsão de vendas. Então, aqui é feito todo um estudo, análise de concorrência, o que o público-alvo deseja. Então, é tudo bem estudado. Depois, a gente tem uma parte de estudo científico-bibliográfico,
onde a gente faz o estudo da compatibilidade de matérias-primas entre a matéria-prima e a embalagem, né, e vários outros estudos. E a engenharia reversa. O que é engenharia reversa? Como a gente também desenvolve muita marca exclusiva, marca própria, a gente pega o produto referência, então o cliente fala, olha, eu quero um produto similar a este produto do mercado. Então, a gente compra o produto e a gente faz assim a gente desmonta, entre aspas, o produto para entender a fórmula, para fazer teste para entender os aspectos físico-químicos, para que a gente possa desenvolver um produto mais próximo possível. Claro que a gente sempre tenta dar uma pitada de melhoria, né? No nosso briefing vem isso, né? Qual que será o diferencial? Além da gente tentar fazer um produto parecido, como ele vai se diferenciar nesse mercado? Depois a gente vai para a formulação. Então, a gente monta essa formulação no computador. Aqui também a gente já tenta viabilizar custo, né? Porque no conceito do projeto já vem para mim o custo de embalagem matéria-prima que eu tenho que desenvolver, né? E é assustador. A Mariana, que está do marketing, a Natália, do P&D, elas ficam assustadas porque, por exemplo, começa lá com o custo da matéria-prima embalagem R$1, a gente vai ter que vender esse produto a quase R$8. Então, é imposto, a gente vende muito para outros estados, isso acaba fazendo com que a gente tenha que estudar muito, né, Natália, para conseguir compatibilizar o custo dos produtos. Aí, finalmente, a gente vai para a bancada, né? A gente faz os testes. Depois, também, o desenvolvimento da embalagem, como o Gustavo também falou, é uma etapa importantíssima. Hoje, as pessoas compram muito pela embalagem, e a gente pode ver isso no nosso case de marca própria para a rede de farmácias Vale Verde, né? Quando a gente fez um processo, alguns anos atrás, de refazer, de reestruturar todo o nosso portfólio, a gente remodelou as embalagens. Isso fez toda a diferença na venda. Às vezes, a qualidade do produto... a gente sempre produziu produtos com altíssima qualidade, mas a gente, às vezes, fez uma qualidade ok, que atende o básico, né, porque menos que o básico não dá, e colocou uma embalagem melhor. E isso fez com que o produto vendesse, porque as pessoas são muito pela marca, né? Entra um pouquinho aí a próxima etapa, que análise, fabricação das amostras para análise sensorial. A gente, por ser uma indústria pouco conhecida, a gente faz muito teste cego. Então, por exemplo, eu pego lá o produto, a loção hidratante do Boticário, ponho num potinho sem a embalagem dele e ponho a minha amostra. E aí a gente submete isso a um público que a gente escolhe. Então, no conceito do projeto, veio o público-alvo. A gente seleciona pessoas dentro desse perfil e realiza os testes sensoriais. Então, a gente monta um formulário do que o cliente precisa avaliar, e depois a gente faz gráficos e análises, né, estatísticas para avaliar a aceitação do produto. E é impressionante como... antes, a gente mandava na embalagem original, né? E como a marca realmente tem esse efeito. Então, as pessoas, quando a gente manda no potinho da marca Boticário, Natura, Nivea, as pessoas escolhem o produto do concorrente. Quando a gente faz o teste cego, a tendência é escolher o nosso produto. Então, isso é muito importante, essa análise sensorial. Aprovada a análise sensorial, a gente vai para... desenvolvimento das análises que a gente vai fazer para garantir a qualidade desse produto e põe o produto em estabilidade. Aqui a gente faz a estabilidade acelerada, a gente tenta reduzir esse prazo de desenvolvimento de produtos para 6 a 8 meses, né? O Gustavo falou em 12 meses, é o ideal realmente, mas por a gente ser uma indústria menor, a gente busca ter esse diferencial, fazer um processo um pouco mais rápido e aprovar o produto na estabilidade acelerada, né? Porque daí a gente mantém depois, durante o período shelf life do produto, né, até o final da validade, porém, para fazer o registro e aprovar e lançar mais rápido, a gente faz
a estabilidade acelerada. O que é isso? É submeter o produto a algumas situações mais, como que eu posso dizer, não agressivas, mas um pouco mais, né, um pouco mais de calor, temperaturas mais altas, uma certa umidade, para tentar simular as condições de todo o país. A gente faz também muitos produtos para a região norte, né? Então a gente precisa pensar tudo isso. Depois, esses testes aqui, o que são? Em alguns casos, a gente faz testes de dermatológicos, né, entre outros testes, né, que nem o nosso produto Selênio, tem o teste para comprovar a eficácia da ação anticaspa. O nosso produto B de bebê Dermolavan, que é um sabonete líquido para bebês de 0 a 6 meses. A gente fez testes, né, dermatologicamente, alergia, né? Então, a gente manda, geralmente, aqui para um laboratório externo. Aprovado, a gente vai preparar documentação, dossiê para a Anvisa e registro. Na área de cosméticos, a gente tem 2 tipos de produto. Tem o grau 1, que a gente faz uma notificação, e tem o grau 2, que a gente tem que fazer um processo de registro e demora um pouco mais. E, finalmente, a gente vai para a transferência de fabricação. Então, a gente faz um lote menor na fábrica para testar se vai dar tudo certo, né, e validar o processo. Né? Então, basicamente, são essas as etapas. Tá? O que eu quero trazer para vocês? É muito importante, tá, que o desenvolvimento ele seja centrado no cliente. Quando a gente tem uma indústria, a gente tem a vontade de fazer produtos que a gente gosta. Né? Como a gente surgiu dentro de um laboratório de manipulação e da Vale Verde, a gente começou certo. O que é o certo? As necessidades do cliente. Então, necessidade do cliente. No balcão, aparecia muita gente com necessidade de um produto anticaspa eficaz, ou para queda. Então, a gente começou a fazer assim. Depois de um período, a fábrica começou a crescer, a gente começou a querer fazer coisas que a gente acha legal, que a gente gosta de usar, né? E aí a gente aprendeu, né, que não é o caminho. Então, a gente sempre tem que fazer avaliando isso de uma forma também estruturada e com metodologia. Né? A gente usa a bússola do cliente, né? Então, a gente identifica necessidades, o que o cliente precisa, qual o desejo dele, né? Os propósitos mais profundos. Né? Ele quer melhorar a aparência, quer autoestima. Né? Depois, a gente vê uns estereótipos. Aqui é importante para a gente tentar romper algumas barreiras e inovar. Né? Então, o conceito de beleza, para eu ser bonita, eu tenho que ser magra, eu tenho que ter o cabelo assim, eu não posso ter manchas. Né? A gente tenta quebrar esses estereótipos. Marcas famosas e produtos caros são melhores. Então, a gente faz alguma análise aqui. E, finalmente, as emoções. Porque hoje, né, como o Gustavo falou também, a experiência, a emoção, ele influencia muito no comportamento de compra do consumidor, no ponto de venda. Né? Aqui eu trouxe para vocês, eu tive a oportunidade, há 2 anos atrás, de ir numa missão técnica na China. E esse é o case de uma empresa chamada Kinbaobao. É um aplicativo, né, que eles desenvolveram para coletar dados do seu público-alvo e desenvolver produtos com base em dados. Então, o futuro, né, a gente já vê isso, né, sendo falado, mas aqui traz um caso prático. Né? Então, eles desenvolveram aí um aplicativo com base em registros de crescimento do bebê. Né? Então, eles pretendiam ser um coach personalizados para os pais. E eles desenvolveram esses pilares. Né? Então, eles proporcionam nesse app educação, cursos para os pais online. Eles também fazem um álbum. O que mais fez com que eles tivessem sucesso foi um álbum. Então, as pessoas iam registrando o crescimento e o desenvolvimento do seu bebê nesse aplicativo. E, por isso, as pessoas ficavam, entre aspas, presas ao aplicativo, né, e cada vez mais informando dados.
né? E, com isso, eles desenvolveram produtos de marca própria, né? E eles conseguiam ser muito precisos e criativos por ter esses dados, né? Então, aqui é um exemplo, né, que eles compartilham todo o crescimento do bebê. Tem um álbum privado para o bebê, e, se você quiser, você pode compartilhar com a família. Ele tem um armazenamento ilimitado e seguro. Ele é fácil de organizar, não é igual, por exemplo, a gente tem fotos lá do iPhone ou de outros celulares, não é, né? Ele é realmente um álbum estruturado como um álbum que a gente tinha antigamente físico, né, no app. E aí, né, aqui é um exemplo, né, de produtos marca própria que eles desenvolveram a partir desses dados, do que as pessoas colocavam lá, por exemplo, as fotos que eles colocavam, as reações que as pessoas da família tinham, né? E então eles foram coletando dados e criando aí um portfólio grande de produto, tá? Então esse é um case, né, do uso de dados. Na Flora, a gente acaba capturando muita coisa das redes sociais, o que as pessoas comentam. Às vezes, a gente vai no site, vê o produto concorrente, o que as pessoas estão comentando, elas gostam, elas não gostam, né? Então, a gente tenta adaptar para a nossa realidade, mas, cada vez mais, a gente precisa usar os dados. Também queria trazer para vocês algumas das tendências, né, que apareceram na InCosmetics desse ano. Né? O que a gente tem visto muito com relação ao desenvolvimento de cosméticos? Está vindo muito a questão da sustentabilidade, não só de meio ambiente, mas a autenticidade das pessoas, a justiça, saúde, bem-estar. Depois da pandemia, as pessoas passaram a valorizar muito o simples, né? Então, a identidade das pessoas passou a ser muito importante, confiança, gerar um impacto positivo na vida das pessoas. Eu gostei desse termo que um dos estandes usou, a beleza positiva, né? Tratar o ser humano bem, tratar o ambiente, os stakeholders, os animais. Então, ampliou um pouco o leque de sustentabilidade, né? E aqui algumas fotos, né? Então, ali, We Make Beauty Natural. Então, tudo levando para isso que eu comentei, né? Menos água. Então, isso, vamos ver, né? Eu acredito que é um pouco difícil de pegar, mas foi muito falado lá e muito visto nos estandes, produtos waterless. Então, por exemplo, um sabonete, um shampoo, um condicionador em barra, né? Então, isso é muito falado, né? Ali a gente fala várias questões ali, né? Tratar o ambiente, você aumentar a sua autoconfiança através dos cosméticos. Então, uma série de questões. Também muito da questão de produtos multifuncionais, né? As pessoas vão usar um protetor solar com base, com um creme que ajuda a prevenir rugas e etc. Então, também, né, o que foi muito visto, tá? No olhar, muito brilho, muito glitter e na pele o mais natural possível. Então, esse conceito é muito interessante, né? Então, vocês veem na foto, ela usa uma base não para cobrir a sua naturalidade, né? Então, ela não quis cobrir as sardas. Ela usou uma base para ela se sentir bem, confiante, mas preservando o natural dela. E como que uma empresa, né, menor, o Gustavo mostrou ali, né, os investimentos são altos para você fazer, inovar, para você criar produtos. Aqui na Flora, a gente sempre usou muito e abusou das parcerias do Sebrae, Tecpar e tudo que foi nos oferecido, né? Então, isso foi sempre... Às vezes, né, o pessoal liga para a gente não dá muita atenção. Agora eu não estou com tempo. Mas a gente aproveitou muito todas essas oportunidades gratuitas, ou, às vezes, com um valor pequeno, que foi nos dado. Né? A gente conseguiu alguns projetos de subsídio público. Né? A gente tinha, né, até por conta da gente também
ter o varejo, a Vale Verde, a gente tinha na cabeça, né? Subsídio público é muito difícil, é impossível, né? E a Flora, como microempresa, a gente conseguiu bastante coisas, né? E o Sebrae ajudou muito nesse processo. Então, fizemos projetos de inovação sistêmica, o B de bebê, que eu contei para vocês, né? A gente sentia falta no mercado. O que o pediatra indica para dar banho num bebezinho de 0 a 6 meses? Sabonete granado. Se você olhar a fórmula, gente, não quero falar mal, mas é o mesmo tensoativo que você usa num adulto. Então, a gente fez toda uma pesquisa apreciativa, a gente fez um grupo com médicos, com pediatras, e aí a gente desenvolveu com mães, o pessoal de universidade, e aí a gente desenvolveu um produto próprio e específico. Né? E o que é legal? Né? A inovação não é só um produto que eu demorei anos estudando uma molécula nova, um princípio ativo novo. Também né? Acho que a Joyce vai falar um pouco para a gente. Mas a gente pode inovar no simples, como o Gustavo falou. Né? Então, o B de bebê, além da gente ter inovado num produto que não existia no mercado, hoje a gente inova no PDV, porque a gente descobriu que ele é bom para quem faz cirurgia nos olhos e quer lavar os olhos, porque ele não arde. Né? Ele é bom, eu uso para lavar o rosto, porque o tensoativo dele é muito delicado, e depois de uma certa idade você não pode tirar muito a gordura do rosto, né? Então você tem que usar um sabonete mais suave. Então ele acabou tendo várias utilizações, né? Então a gente inovou nisso também. Parcerias com startup, né? Então a gente agora tem um projeto em desenvolvimento com uma startup, e isso é muito legal, porque a forma de utilizar este produto, nenhuma outra empresa no Brasil está utilizando. Né? E temos também parceria com universidades. Né? O professor Cabeça está aqui, ele é um parceiraço nosso. Né? A Carla também, né, aqui também faz parte, e ela é uma pessoa muito insistente, ela não desiste, eu acho que isso é importante. A gente lá, a palavra não dá, não existe. Né? É assim, talvez não dê mesmo daquele jeito, mas a gente busca uma alternativa. Foi o que o Gustavo buscou. Né? A Anvisa não deixa você vender produto a granel, não deixa você fazer. A gente fez uma vez uma cosmeteria nas Vale Verdes, de preparar produtos na hora, e a Anvisa, a vigilância, simplesmente proibiu. Então, inovar no país é difícil. Né? O ano passado, na Vale Verde, a gente foi a pioneira em trazer teste de Covid. A vigilância foi lá, pôs tudo em saco preto, lacrou nossa loja, não podia. Então, assim, só que a gente insiste. Né, jurídico, encontra uma brecha na lei. Foi o que o Gustavo conseguiu. A pessoa não sai da loja com o produto, mas ele entrega, né, ele fabrica e depois entrega. Então, a gente tem que sempre insistir, porque o jurídico nosso, gente, sempre vai falar que não dá. Então, você fala, você me encontra uma brecha na lei, então, porque eu preciso inovar. E isso eu vi muito na China, gente. Isso é bom na China, né? É um país comunista, que não é um regime, né, talvez melhor e tal, mas assim, por que eles inovam? Porque não tem muitas barreiras, né? Eles podem inovar, eles podem fazer muita coisa que aqui é proibido. Né? Então, eu entendo o papel, né, das vigilâncias, eles têm que sim prezar e cuidar. Eu acho que na China até livre demais, né? Mas a gente precisa também ter espaço para inovar. Então, gente, eu acredito que é isso. Essa é uma frase que eu gosto muito, né? E eu vi lá no painel, a Joyce também estava na feira. Né? A gente é o que a gente faz repetidamente com excelência. Né? E não é uma ação, mas um hábito. Né? Não adianta a gente fazer coisas de vez em quando. Tem que ser sempre, tem que ser um processo. Mesmo a inovação, eu li uma reportagem do Google, que a gente pensa, no Google não tem horário para trabalhar, eu vou lá, eu fico deitado naqueles puff, quero trabalhar lá, vamos inovar. Não é assim, gente, eles têm um processo super rígido, né, para desenvolvimento, para inovação. Então, não tem como fugir da disciplina e do hábito. Né? Então, é isso. Eu espero ter agregado um pouquinho com a nossa experiência para vocês. Né? E também estou aberta às perguntas. Obrigada, gente. Obrigada, Carol.
muito rica a sua apresentação. E agora eu vou passar a palavra para a Joyce. Ela vem numa cadeia aí anterior, né, à produção, à fabricação, ao desenvolvimento do cosmético. Tem bastante para agregar hoje aqui no nosso painel também. Fique à vontade, a palavra é sua, Joyce. Obrigada, bom dia a todos, pessoal. É um prazer muito grande estar aqui entre profissionais incríveis. O Gustavo, que é um grande amigo, um profissional que eu admiro muito. A Carla, que eu conheci malhando, né? A gente vai falar de bem-estar, de veganismo, né, de plant-based. Então, te conheci numa vibe muito incrível, né, Carla? E a Ana Carolina, que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente, né, na Europa esse ano, né? Muito incrível o nosso encontro. Um prazer estar aqui com você também, né? Bom, eu não trouxe slide porque, na verdade, eu queria fazer um talk com vocês, realmente, falando um pouquinho de quem é a Biodiversité, quem somos, de uma forma descontraída, porque a nossa empresa é assim, né? Eu sou uma pessoa cristã e eu acredito que a nossa fé, né, sonhos, são coisas que Deus planta no nosso coração e que Ele nos permite realizar. E hoje nós estamos, eu não gosto muito de falar sentado, né, como vocês podem observar, eu gesticulo bastante, mas a Biodiversité foi algo que Deus plantou no meu coração e no coração do meu irmão e da nossa família. E tem um versículo que eu gosto de utilizar muito, que diz: consagra ao Senhor tudo o que tens feito e serás bem-sucedido, né? E desde o dia que a Biodiversité nasceu, que foi em 2009, nasceu como um sonho de lançar uma indústria cosmética e a gente acabou migrando um pouquinho. Meu irmão trabalhava na Bolsa de Valores, eu trabalhava numa empresa de insumos, e a Bolsa despencando, o mercado de cosmético aumentando de forma avassaladora, né, em números. O meu irmão falou: Joyce, vamos montar algo no segmento cosmético. Então, o passo inicial era montar uma linha estilo Sally Hansen, não sei se você conhece, Ana Carolina, para as unhas, né? Eu acho que a gente teria se dado muito bem também, mas a gente começou a estudar, né? Eu sou cientista da Universidade de São Paulo, então a gente começou a rever como que a gente poderia fazer algo totalmente inovador. Então, nós pensamos, vamos na contramão. A indústria de cosmético crescendo em números, né? Eu tive muito acesso aos dados da Associação Brasileira de Cosmetologia, sempre conectada em números, né? Nós pensamos, por que não nós conseguimos trazer inovação para essas indústrias cosméticas que estão crescendo, né? Hoje são mais de 2.200 indústrias cosméticas. Então, vamos levar inovação para essas indústrias e fornecer inovação para esse mercado. Então, a Biodiversité, como o próprio nome já diz, Biodiversité, que é biodiversidade em francês, ela tem como propósito, né, aliar a biodiversidade francesa, né, a tecnologia, né? A tecnologia francesa, um mix entre tecnologia francesa e biodiversidade brasileira, né? O nosso primeiro produto da Biodiversité foi um pigmento que nós extraímos da casca da castanha. Então, como eu tenho essa vertente de pesquisadora dentro da área de etnobotânica, né, eu me formei aqui na Unopar, em Londrina, e depois fiz mestrado e doutorado na Universidade de São Paulo. Então, desde quando eu entrei na universidade, eu tinha essa conexão com índios, com comunidades quilombolas, né? E aqui mesmo na universidade, nós participamos da criação de um horto, e também nós fomos fazer um trabalho com os índios caingangues. Hoje eu já falo que os índios ali, eles empinam mobilete, né, e pedem iFood, mas na época assim eles tinham muita coisa assim raiz para trazer assim para nós, né? E a etnobotânica, ela te possibilita isso. Então eu ia, conversava com as pessoas, entendia o que aquela tradição daquela cultura poderia trazer de benefício para a minha saúde, né? E uma dessas expedições na Amazônia, a gente começou a observar que na safra da castanha, né, a castanheira ali eram lixos e lixos, né, orgânicos de casca de castanha sendo jogados fora, e somente a amêndoa era aproveitada. E aí a gente começou a ver por que não utilizar, né, esses rejeitos
para desenvolver um produto, né? E foram anos e anos de pesquisa, porque a gente precisava descontaminar aquela casca, porque daí ele não seria mais natural, não seria mais orgânico, né? E a gente conseguiu desenvolver um processo patenteado de fazer a descontaminação daquela casca, né? E preservar as propriedades, porque esse nosso pigmento, ele tem as mesmas propriedades do óleo de castanha sem oxidar, e ainda ele tem benefícios de fotoproteção. E aí, no nosso primeiro ano de empresa, nós fomos para a Incosméticos, que é essa feira que eu encontrei a Carol em 2010, e foi muito incrível, porque nós conseguimos fechar a parceria com uma empresa da Escandinávia que passou a produzir shampoo a seco, porque lá as mulheres não gostam de tomar banho, né? Imagina as vikings lá, né? Então, vai com o spray mesmo, né? O spray é o shampoozinho a seco, que também cobria os cabelos brancos. E nós ganhamos, né, juntamente com eles, o prêmio de produto mais inovador naquele ano, né? E aí nós voltamos assim muito confiantes de desenvolver esse trabalho com pigmentos naturais. E aí nós fomos premiados no prêmio FINEP de inovação, que é considerado o Oscar, né, da inovação dentro do Brasil, com um apoio muito incrível da FINEP, né, e da FIEP, que foram nossos parceiros aqui no Paraná. Na época era o Felipe Couto, que foi uma pessoa muito incrível, que nos ajudou muito nesse início. E nós fomos premiados tanto na categoria de inovação sustentável, como na categoria de pequena empresa. Então, eu falo assim, por que eu acredito tanto em Deus? Porque, assim, momentos em que a economia ela estava se virando e a gente não tinha recursos ali para, de repente, fazer um investimento que a gente precisava, esses prêmios vieram, como a Carol falou, né, esses subsídios, eles abençoaram muito a nossa empresa e fizeram com que a nossa empresa prosperasse. Porque, infelizmente, né, depois, a gente, nesse boom, crescendo 2010, 2011, 2012, veio o CGEM, e era assim, basicamente, todo mundo que vinha da Amazônia, não, mas todo mundo que vinha explorar a Amazônia, por exemplo, vinha do Japão, da China, podia vir de onde quisesse, não tinha que pagar para acessar a biodiversidade. Nós, brasileiros, tínhamos que pagar para acessar a nossa biodiversidade. Aí foi onde entrou Natura, sendo multada em milhões, empresas como Beraca. E quem era a biodiversidade na fila do pão naquele ano, né? Então, vamos parar de produzir os pigmentos. Olha só, né? Infelizmente, às vezes, os caminhos, né, que somos conduzidos. Então, a gente deu um stop no desenvolvimento dos pigmentos e começamos a se reinventar e trazer tecnologias, né, dos países onde a gente estava exportando, porque a gente ainda conseguia exportar, e trazer tecnologias para sobreviver ao mercado brasileiro, né? E hoje a biodiversidade é uma referência, tanto em exportação de pigmentos plant-based, e o que está no nosso coração é aquilo que eu utilizo, o meu filho também pode utilizar. Então, toda a gama de produtos que a biodiversidade importa, que a biodiversidade exporta, não contém nenhum aditivo químico. As pessoas falam em veganismo, né? A gente já falava disso em 2010, quando a gente começou a empresa, só que os conceitos eles acabam sendo confundidos. A biodiversidade ela não é só vegana. A biodiversidade ela traz para vocês produtos orgânicos que vêm de uma cadeia onde os produtos que eu exporto da França ou aquilo que a biodiversidade produz, a gente se preocupa desde o pequeno produtor, para que a gente não tenha trabalho escravo, para que a gente, onde a biodiversidade entra, ela quer transformar a vida das pessoas. Então, hoje, nós apoiamos comunidades na Amazônia, nós apoiamos comunidades no Cerrado, porque nós também temos pigmentos à base de baru. A biodiversidade ela quer transformar, tanto que, há 3 anos atrás, nós recebemos o prêmio Vogue Ecoera na categoria Planeta, porque, embora nós sejamos uma empresa de pequeno porte, nós estamos agora em processo de expansão, nós nos preocupamos muito com as pessoas, porque as pessoas elas são o nosso principal material de inovação. A biodiversidade, dentro da inovação, ela não só inova naquilo que ela produz, ela inova nas experiências, como nós falamos. Então, assim, a cada stand que a biodiversidade vai promover, é um conceito para que as pessoas possam se encantar.
Agora a gente está trabalhando junto ao mercado de manipulação as boxes. Então, por exemplo, nós trabalhamos hoje com a melhor vitamina C do mundo, que é uma vitamina C que ela é estabilizada nas águas vulcânicas do Monte Fuji. Então, nós temos a nossa Beauty Box. Então, a hora que as pessoas vão abrir, a hora que as pessoas têm o contato, então, a gente pensa tanto no visual, quanto no sensorial, quanto no cheiro. Nós temos uma linha, né, que é desenvolvida por nós, fabricada na França, que são as biopérolas francesas, que são feitas na região de Grasse, né, na França, onde são fragrâncias veganas que podem ser utilizadas num produto que vai ser utilizado após um peeling, né, após um produto para um procedimento, né? E agora a Biodiversité vem com a linha Biodiversité Couleur, que é a Colors, que é a nossa linha de maquiagens plant-based, só com produtos que a Biodiversité desenvolve. Então, nasceu dentro do nosso laboratório. Então, essa é um pouquinho da história da Biodiversité. Hoje, nós já estamos há 12 anos no mercado, né? Então, a gente está passando por um processo de expansão. E o nosso principal objetivo, realmente, é trazer inovação com sustentabilidade, com verdade, com bem-estar. E tudo que a Biodiversité faz, né, é como eu falo, eu posso utilizar, o meu filho também pode utilizar, porque realmente é natural, realmente é plant-based, né? E a gente está à disposição de vocês, né, para elucidar qualquer dúvida vocês possam ter em relação ao nosso negócio, né? Mas realmente a nossa trajetória é uma trajetória, eu falo que não existe nada sem lágrimas, jejum e oração, né? E o que move a nossa empresa é a nossa capacidade de sonhar e acreditar, né? Porque eu estava até ouvindo, né, um podcast essa semana que falava assim, né, que o inimigo, ele sabe o nosso passado. Então, tipo, olha, você fez isso, você fez aquilo, né? Os homens sabem o nosso presente. Então, as pessoas estão sempre conectadas com aquilo que eu visto, com aquilo, com a bolsa que eu tô, com o carro que eu tô andando, mas só Deus sabe o nosso futuro, né? E é por isso que a nossa empresa é uma empresa que realmente é uma empresa familiar, né? Somos eu, meu pai e meu irmão à frente, mas que acredita que com muita fé, né, e trabalhando de forma inovadora e transformando com propósito, né? A gente tem que ter propósito, identidade. A gente consegue não transformar a vida das pessoas, mas a nossa própria vida, né? Então, é isso que eu queria falar para vocês. Estou à disposição. Muito obrigada, viu? Obrigada, Joyce. É muito bom ouvir, conhecer mais a fundo a história das empresas. Eu acho que nas 3 colocações do nosso painel, a gente pode perceber um amor grande pelo que vocês fazem. Então, muito obrigada por explanar tudo isso para nós. Gustavo também. Gustavo está aí com a gente. Emília, vamos ver se o Gustavo entra para a gente poder começar o momento de perguntas. Já queria agradecer também a todos que mandaram as perguntas. Temos várias aqui. Eu que vou ser a culpada se alguma pergunta não for, porque é muita coisa, mas depois a gente pode também estar passando para os nossos panelistas, respondendo para vocês, tá? Gustavo, está me ouvindo? Tudo certo aí? Eu estou aqui. Então, tá bom. A primeira pergunta é para você. A Juliana da Mafra, ela está perguntando o seguinte, né? Primeiro, ela elogia, diz que as embalagens são lindas. Quais trabalhos que vocês têm para o recolhimento dessas embalagens após o uso? Como que é? Vocês higienizam, reutilizam as mesmas? Como que funciona? Perfeito, ótima pergunta, obrigado, tá? Não, a gente tem um programa bastante grande que se chama Bote Recicla, inclusive com incentivos de desconto em loja, nas lojas de O Boticário, né, nos 4.000 pontos de venda. Então, tem sempre um local ali, né, bem identificado com Bote Recicla, independente de compra de produtos, independente da marca, as pessoas colocam ali essas embalagens, né? Pode ser de qualquer marca, né, sendo embalagem de cosmético, está valendo. De forma nenhuma a gente utiliza a mesma embalagem, tá? Então, não... o que a gente faz é recolher para encaminhar para a reciclagem, e aí depois da reciclagem a gente usa o material pós-consumo,
tá? Então, é material reciclado e novamente reciclável, mas nunca a utilização do mesmo, tá bom? Bacana, bacana. Uma outra pergunta também da Juliana é a respeito dos conservantes, né? Como que funciona os produtos, se vocês estão trabalhando para não usar conservantes, como que é? Certo. Ótima pergunta também. Bom, não usar conservantes, não. Iremos usar conservantes, né? As experiências mostram e no fundo, o risco, né, da gente ter uma contaminação por falta de preservantes em cosméticos é maior do que a presença dos preservantes, né? Então, sendo super transparente com vocês, mínima chance, né, de não usarmos conservantes. O que a gente faz, claro, né, tem uma política grande aqui de controvérsios, né? Então, a gente, claro, fora o que está na legislação, né, o que é proibido não usamos, óbvio, né? Mas temos um programa grande aqui de controvérsia, uma área específica para isso, com quase 20 pessoas, com especialistas, né, com safety assessors, para que a gente possa prever possíveis regulamentações que venham no futuro e já antecipar mudanças, ou então a gente assume por si só que a gente não vai usar aquele ingrediente porque a gente entende que tem um risco à saúde humana, né? Exemplos, tá? Super clássicos no nosso segmento. Parabenos. Parabenos, por legislação, eu posso usar o quanto eu quiser, né? Não é proibido dentro da nossa legislação nacional. Usamos? Não usamos. Não temos mais produtos com parabenos. A gente tem opções por preservantes menos agressivos, né? Que tenham, de certa forma, maior segurança à pele, ao cabelo, às mucosas, né? Tudo aquilo que possa ter contato com um produto cosmético, né? E uma outra frente que a gente atua olhando para preservantes é tentar usar a menor concentração possível para preservar aquela fórmula, né? Então, isso a gente tem feito, né? Essa semana mesmo estava uma discussão grande aqui sobre o uso de fenoxetanol, que é um conservante bastante efetivo, né? Qual seria a concentração mínima necessária para gerar a preservação dos produtos, né? Seja durante o uso, seja durante o processo produtivo nosso aqui, né? E aí, só para fechar, né? Uma vez estava assistindo uma palestra de uma pessoa da Estée Lauder, né? Que é uma empresa global, uma das maiores empresas do mundo, né? E ele começou a palestra, era sobre o uso de parabenos, tal. Alguns anos atrás, ele começou a palestra dizendo assim, era um chartzinho, né? O que vocês preferem, né? O uso de parabenos ou uma dose de pseudomonas pela manhã, né? Porque era uma crítica tão grande sobre o uso de parabenos, né, naquele momento, e ok, a gente já não usa mais mesmo, né? Mas naquela época tinham poucas alternativas, né? Mas no fundo era verdade, né? A gente tira de cosméticos parabenos, mas você está lá tomando um xarope ou dando um xarope para o seu filho, e esse xarope tem parabenos, né? Então a gente tira de pele, que é uma barreira, e a gente leva e ainda permite o uso para medicamentos que a gente faz ingestão oral, né? Cujo risco à saúde humana é muito maior. Então, é um pouco sobre isso, tá? Essas batalhas realmente complicam, né? Então a gente tem que correr, como a Carol diz, não tem, não dá, e alguma alternativa a gente tem que achar. Muito obrigada, Gustavo. Carol, uma pergunta para você, da Tiffany Miura. Como estão lidando com a tendência dos produtos veganos? Vamos lá. Essa tendência para nós ainda é um pouco... Eu acho que existe ainda muito marketing em cima, não me entendam mal, eu não quero denegrir nem falar mal desse tipo de produto. Mas, por exemplo, a gente já desenvolveu, não na Flora, mas na nossa manipulação, uma linha vegana. E não teve demanda pelo consumidor. Então, acho que o consumidor ainda está começando, como a Joyce falou, ela já trabalha com esse conceito há muitos anos, mas eu acho que o consumidor ainda não, ele não está disposto a pagar mais. Talvez, se eu conseguir desenvolver um produto, né, com preço, com custo, o mesmo custo de um produto não vegano, e com este apelo vegano, eu acredito que ele tem aderência. Né? Então, o que nós estamos trabalhando lá na Flora? A gente tem trabalhado muito, assim como o Gustavo falou, né, evitar o uso
de alguns produtos que a gente sabe que é prejudicial. A gente não faz teste em animal também. A gente utiliza, né, matérias-primas que são menos agressivas. Então, a gente está trabalhando este tipo de conceito. Na Flora, nós não é muito nosso foco ainda o vegano, né? O nosso foco principal é proporcionar benefícios na primeira utilização, mas, claro, com matérias-primas que não prejudiquem os animais e o ser humano. Só complementando um pouco o que o Gustavo falou antes, eu acho que está havendo um certo exagero. A gente vê todo mundo condenando certos ativos. Na feira só falava silicone free. Então, assim, gente, cientificamente, né, a Joyce é uma pesquisadora, o Gustavo também, né? Se a gente for estudar a fundo a química, muitos, eu não vou falar que tudo, tá? Tem coisas, sim, que são prejudiciais, né? O parabeno, talvez, né? Assim como no mercado de medicamentos, tem se falado muito da nimesulida, que lá fora é proibido. Existem, sim, as coisas que são reais e que a gente pode substituir por ativos menos agressivos e que, né, não vão prejudicar. Mas está havendo um certo exagero, e esse certo exagero até para criar um marketing e vender mais, né? Então, é minha opinião, né? Mas, assim, gente, estou aberta a ouvir novas posições sobre o assunto, mas confesso, vou ser transparente, não é uma coisa que está muito em voga lá na nossa indústria. A gente trabalha mais, realmente, para fazer produtos que as pessoas vão perceber o benefício e vão ter resultados, né? Claro, usando matérias-primas que não vão agredir nem o consumidor e nem os animais. São as tendências, né, para cada empresa, são inúmeras possibilidades. Como a gente sabe, o setor de químicos e materiais ele é transversal. Então, ele tem muito espaço, né, para todos os tipos de indústrias, focos. E, então, eu acho que isso que é o que brilha os nossos olhos, né? E isso que o Integra realmente está aqui para trazer toda essa discussão para a gente. E agora uma pergunta para a Joyce. Deixa eu só pensar. Joyce, o pessoal está perguntando, só um pouquinho, que eu acho que esse está um pouco falhando. O pessoal está perguntando como que é o processo na Biodiversité em relação aos produtos, ao novo produto. Quando vocês têm a ideia, como que é? Qual que é o passo a passo para que esse produto aconteça? Tá. Obrigada pela pergunta, né? A gente tem um comitê de inovação dentro da Biodiversité. Como eu já falei anteriormente, né? Eu estou finalizando o meu doutorado na Universidade de São Paulo. Então, nós temos uma consultoria da Universidade de São Paulo em relação ao processo de novos produtos. Nós fazemos expedições fora do país, né, durante 3 momentos do ano. E, a partir dessas expedições, nós formamos um comitê dentro da nossa empresa, juntamente com a nossa equipe de marketing, para identificar novas tendências e performar o planejamento, né, que acontece na nossa empresa. Como a gente trabalha no mercado de manipulação, que é um mercado muito dinâmico, então a gente acaba tendo que fazer lançamentos em períodos mais curtos, né? Ao contrário ali, né, da indústria cosmética, né, como o Gustavo falou, que às vezes você tem ali 1 ano para lançar o produto. O nosso mercado é um mercado que ontem alguém trouxe uma tendência, então a gente já tem que estar conectado para poder estar seguindo essa tendência e para poder performar, né? Eu só queria deixar um adendo, né, sobre o que a Ana Carolina falou, né, em relação aos produtos naturais, aos produtos veganos, né? Porque eu falo assim, divergir, né, não quer dizer que a gente esteja combatendo a opinião de alguém, né? A gente só está divergindo em um ponto. Hoje, né, quantas moléculas entram em contato, né, com o organismo de vocês por dia, né? Uma mulher com uma vaidade moderada, ela vai usar 17 produtos por dia. Hoje tem homens que usam até 20, né?
entre produtos sabonetes, condicionadores, os tutoriais de maquiagem aí. Uma menina hoje ela vai utilizar aí 20 produtos cosméticos num tutorial, né? Então, se a gente entende que cada um desses produtos tem 20 ingredientes em média, uma mulher, um indivíduo, ele lida com mais de 500 moléculas por dia que entra em contato com o seu organismo. E hoje é científico que existe hoje um órgão dentro da União Europeia que estuda os disruptores endócrinos de cosméticos. Então, hoje não é só uma questão de marketing, é uma questão de saúde, né? Principalmente se você conversar, principalmente com os ginecologistas. Hoje você tem uma inibição do número de espermatozoides, né, em homens, você tem um aumento da esterilidade. Hoje em dia, para uma pessoa engravidar, você tem um aumento de casos de autismo. Então, é uma relação muito grande. Eu concordo quando você fala a questão do marketing muito grande, porque as pessoas às vezes nem sabem o que é vegano. Vegano só não quer dizer que o produto é seguro, só quer dizer que não é testado em animais. Então, as pessoas elas têm que começar a entender, né, essa diferença. Igual eu falo, na própria alimentação, porque a gente trabalha com muita suplementação também, né, não só na área cosmética. Então, eu costumo falar, né, não adianta você ficar tomando um monte de suco detox e aplicar substâncias que vão ser nocivas, né, para o seu organismo, né? Então, hoje há uma mudança no mundo, né? Muitas vezes o consumidor no Brasil ele não entende, mas ele está começando a entender, porque ele quer consumir o orgânico, ele quer consumir o alimento local, né? Mas ele também precisa entender a composição daquele cosmético, né? E isso faz toda a diferença. Então, por que eu falo que a biodiversidade é diferente? Porque a gente trabalha desde a origem. Então, é o extrato vegetal. Muito extrato vegetal que as pessoas falam, realmente não vai ser bom para a sua pele, porque ele veio de uma origem que não é orgânica. Então, ele vai vir cheio de pesticida e você vai aplicar. Por isso que eu falo que é um combo, você entender que você vai usar o produto que não é testado em animais porque você tem uma causa, você vai usar ingredientes que não poluam o meio ambiente porque você tem filhos e você quer preservar o seu planeta, mas você também vai utilizar ingredientes que vão ser seguros para que você não haja como um disruptor endócrino dentro do seu organismo, né? Muito bom, bacana. É interessante a gente ouvir a fundo, né, entender um pouco a opinião de todos que estão participando. Espero que todos que estejam no online também estejam tendo as suas perguntas, as suas dúvidas, pesquisem mais sobre o assunto. E a gente aqui, infelizmente, tem que finalizar. Nós temos nosso horário, é muito gostoso, o tempo passa muito rápido, né? Muitas informações, um tema interessantíssimo. Então, gostaria de agradecer a presença novamente da Carol, do Gustavo, agradecer pelo tempo, pela disponibilidade, por todas as informações preciosas que vocês nos trouxeram. Em nome do Integra, muito obrigada.